Você já parou para pensar porque adultos, pais mais especificamente, se incomodam tanto com o silêncio dos adolescentes, dos filhos adolescentes? Semana passada eu gravei um vídeo onde eu falei um pouco da dificuldade das relações sociais dos adolescentes e de quanto isso tem impactado a vida deles e trazido mais solidão e mais sofrimento. E eu falei um pouco sobre o diálogo, sobre as conversas com os filhos adolescentes, né? E que muitas vezes eles não falam, na grande maioria das vezes eles não falam, mas eles escutam. E eu recebi muito comentário e mensagem de pais falando, me agradecendo primeiro por conta dessa fala, né, da escuta. Eles nunca tinham prestado atenção ou se dado conta de quanto os adolescentes têm a escuta acesa, digamos assim, né? Então falta a fala, mas existe a escuta e de quanto essa escuta era importante. E eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e eu queria trazer essa reflexão aqui pra gente, pra gente pensar, né? Porque assim, para a escuta existir, é preciso existir um silêncio, né? E a gente adulto, tem uma fala exacerbada, né? Tem uma fala exagerada. A gente cresce e a gente perde a capacidade de escutar. Portanto, de certa forma, perdemos a capacidade também de dialogar. Porque a gente só é capaz de dialogar, de conversar mesmo com alguém, se a gente escutar o que esse outro está falando. E existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar, são dois verbos diferentes. Ouvir está ligado ao sentido da audição. Então, se eu tenho a capacidade da audição, eu tenho essa capacidade de ouvir, né? De ouvir qualquer coisa. A escuta não. A escuta é o processamento da informação auditiva, né? Então, aquilo que o ouvido captou, eu processo internamente e daí isso se reflete na escuta, né? E precisa de silêncio. A gente escuta porque a gente faz silêncio. A gente faz silêncio interno, a gente faz silêncio na conversa, a gente faz silêncio para prestar atenção no outro. E quando a gente está falando do silêncio do adolescente, a gente está falando muito mais do silêncio ou da falta de silêncio, na verdade, do adulto, dos pais, né? Então existe uma dificuldade muito grande em se relacionar com esse silêncio que os adolescentes trazem, porque a gente tem essa fala exacerbada, essa fala exagerada, essa fala que atropela, o adulto atropela os outros na fala, né? É só a gente olhar em volta o que está acontecendo, a gente tem uma necessidade muito grande de falar, de dizer o que acha, dizer o que pensa, mas uma dificuldade muito grande em escutar o outro. E isso é uma qualidade gigantesca da adolescência, né? E do adolescente, essa capacidade de escuta. E até porque a gente não escuta só com o ouvido, a gente escuta com a pele, a gente escuta com o toque, a gente escuta com o cheiro, a gente usa os sentidos para escutar. Existem outras maneiras da gente escutar. E é um pouco disso que o adolescente faz quando ele está lá quieto, em silêncio, no mundo dele, teoricamente no mundo dele, e às vezes está no mundo dele mesmo, e isso faz muito bem, né? Então, queria trazer essa reflexão. Não vai ter texto sobre este assunto, mas eu queria deixar essa reflexão, assim, como é importante a gente entender e aprender com eles, né? Uma sabedoria que eles trazem da infância, né? A criança tem uma capacidade muito grande de escuta, mas não de silêncio. E o adolescente leva essa capacidade, né? Ele continua com essa capacidade de escuta, mas ele traz junto o silêncio. O adulto perde o silêncio e perde a capacidade de escuta. O adolescente ouve, não, desculpa, o adulto ouve, mas não escuta. O adolescente escuta, o que é muito mais precioso e grandioso do que só ouvir. Então, queria deixar essa reflexão para a gente lembrar, quando estiver incomodado com o adolescente quieto, lembrar dessa importância desse silêncio, né? Principalmente nos dias atuais. É isso. Obrigada.